Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Jack o Estripador, que em português ficou Jack o Estripador, Pavor nas Ruas de Londres. Portanto, vocês já sabem que esse livro foi traduzido para o português e ele foi escrito pelo Rupert Matthews, que é um político conservador, político do Partido Conservador Britânico, e que atua atualmente como comissário de polícia no condado de Leicestershire, na Inglaterra, desde 2021. E olha só que interessante, esse Rupert Matthews escreveu mais de 170 livros. Mas, gente, assim, dos temas mais variados possíveis, desde a biografia, uma biografia compacta aí do Elvis Presley, passando pelos dinossauros, pela história dos UFOs, até chegar à história do Jack the Ripper. Agora, o que eu acho mais interessante nesse livro aqui não são propriamente os crimes cometidos pelo Jack, mas é o que está escrito aqui no subtítulo. E em português ficou o seguinte: a vida durante o domínio do assassino mais cruel da Londres vitoriana. Então é isso que a gente vai tentar abordar um pouquinho hoje, que é como eram as ruas desse local onde foram cometidos os assassinatos aqui desse serial killer, que é a localidade de Whitechapel. Bom, a gente já vem falando um pouco sobre essa era vitoriana e como as pessoas viviam nessa época desde o vídeo anterior, quando eu mostrei esse livro aqui para vocês, Como Ser um Vitoriano, da Ruth Goodman. A gente falou extensamente sobre esse livro, só que falou praticamente nada, né? Como eu disse no vídeo, o livro é muito rico, né, em informação, e a gente pôde falar muito pouco sobre ele, e ainda assim ficamos quase 40 minutos conversando aí em vídeo. Então, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhadinha aí no vídeo. Eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo aqui, para vocês poderem conferir. Eu acho que vale a pena, ficou bastante interessante, e hoje então a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre esta época e sobre o impacto que esses crimes tiveram naquela sociedade, naquele momento vitoriano. Eu tenho quase certeza que todos vocês pelo menos já ouviram falar deste assassino aqui, o Jack o Estripador, ou porque leram, ou porque assistiram filme, ou porque alguém comentou, né? Esse aqui é um dos assassinos mais famosos da história. E com certeza, 5 crimes, que são chamados crimes canônicos, são atribuídos a ele. Este autor aqui, o Matthews, ele acrescenta mais um sexto crime, que ele garante, foi cometido pelo Jack, justamente por ter a mesma característica dos outros 5 que são atribuídos a ele. E todos esses crimes foram cometidos contra mulheres que eram ou prostitutas e que pertenciam todas à classe baixa da sociedade, ou seja, eram todas muito pobres, tá? Então esses 6 crimes são atribuídos ao Jack, e esses crimes são famosos não só por serem cometidos neste bairro, no Whitechapel, que fica no East End de Londres. Em 1888, todos os crimes foram cometidos em 1888, mas eles são famosos porque foram cometidos com detalhes, com requintes de crueldade, Ele dilacerou as mulheres, ele degolou essas mulheres, arrancou os órgãos sexuais delas, não de todas, os crimes têm uma certa coerência entre eles, mas ele descreve inclusive aqui que
talvez por pressa, né? Talvez por quase ter sido pego em um dos crimes, ele não conseguiu fazer exatamente igual em todos, mas há uma coerência que faz com que esses crimes sejam todos atribuídos à mesma pessoa, que é considerado um psicopata. Aliás, eu li um livro agora da Ana Beatriz Barbosa, que é Mentes Perigosas, e eu gostei muito desse livro porque ali ela descreve o que é um psicopata, né? Que um psicopata pode ser desde aquela sua amizade sanguessuga até um assassino em série, né? Um serial killer, como, por exemplo, Jack o Estripador. Então, é um livro muito interessante de se ler, muito fácil de ler, tá? Porque ela dá exemplos, inclusive, é muito digerível o livro, desculpa. Então, esses crimes têm uma certa coerência, foram cometidos com níveis de crueldade, o que denota uma certa psicopatia, portanto, foram crimes cometidos por um psicopata, que, por sua vez, nunca foi capturado, tá? Bom, vários suspeitos apareceram, várias pessoas foram presas, foram interrogadas, mas nunca houve nada que pudesse ser provado contra essas pessoas que ligasse e que confirmasse, né, com que alguma dessas pessoas cometeu esses crimes, tá bom? Então, apesar do Jack nunca ter sido capturado, as investigações foram intensas, né? Assim, esforços para que ele fosse capturado não faltaram. E por que nós aqui vamos hoje falar um pouco sobre esses crimes? Na verdade, a proposta não é falar exatamente sobre esses crimes, mas é falar sobre o ambiente em que esses crimes aconteceram. E por que eu estou abordando isso aqui hoje? Bom, primeiro porque nós, como ávidos leitores, certamente já nos deparamos com alguma história que foi baseada ou que foi inspirada nesses crimes, no tipo de crime cometido pelo Jack the Ripper, o Estripador. Então, eu mesma aqui no canal já falei de 2 livros a respeito desses crimes, né, baseados nesses crimes. Um foi The Lodger e o segundo foi O Alienista. Então, os 2 livros eu li e comentei aqui no canal, fiz vídeo, vou deixar também aqui na descrição do link para vocês poderem ver. Então, literatura a respeito desses crimes, ou literatura baseada nesses crimes, ou na consequência desses crimes, é abundante, tá? Assim como versões cinematográficas. Vocês também vão achar muitas e muitas e muitas, tá? O segundo motivo é que nessa época, né, em 1860 principalmente, começaram a aumentar os subúrbios, né, o número de subúrbios em Londres. Ou seja, as pessoas começaram a sair da cidade de Londres e a se mudar para os arredores, onde a qualidade de vida era melhor, as casas eram maiores, tinha jardim, tinha portões enormes, então a qualidade de vida das pessoas era melhor, as pessoas tinham mais dinheiro, devido à Revolução Industrial que já vinha acontecendo, né? Então, com esse poder aquisitivo maior, elas começaram a se mudar para os subúrbios nos arredores de Londres. E a cidade de Londres, por consequência, começou a ter mais moradias mais baratas para pessoas mais pobres. Então, o número de pobres na cidade começou a aumentar, inclusive com a vinda de muitos judeus russos fugidos da perseguição do czar Alexandre II. Inclusive tem um livro que eu li sobre isso, é da Júlia Navarro, deixa eu ver como é que é, se eu me lembro do título, Atire, Eu Já Estou Morto, é isso. O livro não é uma maravilha não, mas ele conta bem direitinho, pelo menos no início, né, como foi essa fuga desses judeus russos para Israel, né, para a França, mas basicamente para Israel. E aqui a gente está falando da fuga desses judeus
para a Inglaterra e principalmente a cidade de Londres. Então, o que aconteceu na cidade? As pessoas que tinham mais dinheiro saíram, foram para os subúrbios, e a cidade em si começou a ficar superpopulada de pessoas mais pobres. E essa região em que aconteceram os crimes é a região que eu falei para vocês de Whitechapel, que fica no East End de Londres. E essa região tinha um número de ocorrências violentas bastante grande, devido à pobreza, né, que gerava violência, pequenos furtos, alcoolismo, prostituição. Mas veja só, a violência, devido a essa situação, podia até ser frequente, mas o nível de criminalidade, crimes mesmo, assassinatos, era muito baixo. Então, por exemplo, em 1887, que é um ano anterior, né, aos eventos do Jack, essa região do Whitechapel teve apenas uma ocorrência criminal, uma morte por crime. No ano posterior, que é 1889, não houve crime nenhum. Então, vejam, ainda que a violência, né, por pequenos furtos, né, por prostituição e jogos, né, fosse frequente, a criminalidade era muito baixa. Então, quando esses crimes ocorreram, eles foram um choque muito grande naquela pequena sociedade. Mesmo porque as ruas eram infestadas de policiais, justamente para punir e até mesmo prevenir esses pequenos delitos, né, essas brigas de rua. Então era muito comum. Até tem aqui uma gravura muito interessante no livro. Era muito comum ver esse tipo de policial andando pelas ruas de Whitechapel. Esse aqui é um policial que não andava armado, mas era um tipo de um vigilante. E esses policiais com essas lanternas eram muito comuns, eram vistos durante o dia e a noite inteira na região. Além disso, eram vistos, ou havia muitos policiais que andavam em grupos de 2 ou 3, assim, a cada número X de metros você podia encontrar desses policiais andando em grupo. Portanto, quando os crimes ocorreram nessa região, foi assim um frisson, porque como que essa pessoa conseguiu matar essas mulheres debaixo do nariz desses policiais? Então, né, os próprios policiais se sentiram traídos. Poxa vida, como que nós deixamos isso acontecer? Né? Então, a fama dos policiais começou a ficar bastante ruim. E isso ajudou para que a opinião pública não só começasse a culpar esses policiais, como começasse a achar que os policiais estavam meio que mancomunados com a coisa. As pessoas começaram a ter muito medo de andar pelas ruas dessa região de Whitechapel, começaram a criar suas próprias milícias, começaram a achar culpados e a tentar punir esses culpados, dentre eles esses judeus, né, que nessa época somavam cerca de 80 mil judeus nessa região. E vejam, eram pessoas muito fáceis de se detectar, porque eles não falavam inglês, né, falavam um idioma diferente, se vestiam diferente, tinham uma religião diferente, né, então eles eram facilmente detectáveis. Então o antissemitismo cresceu muito na região, e a pressão popular, né, tanto popular quanto das autoridades, acima desses policiais, as autoridades governamentais, inclusive, essa conjuntura começou a ficar muito grande, muito forte, para que esse assassino fosse encontrado. Então, as investigações na época foram muito intensas. E era interessante, né, ou é interessante de pensar, a seguinte coisa. Não é que esses crimes, ou esse tipo de crime, claro que não com esses requintes de violência e crueldade, mas crime, por exemplo, contra as mulheres e crianças, né, assassinatos, não acontecessem na época. Aconteciam. Aconteceu inclusive com as classes mais baixas, mais pobres. No entanto, as investigações não aconteciam. Se a pessoa não era pega no ato ou pega logo depois,
a coisa passava, né? Porque eram pessoas que não tinham muito como reclamar, né? Reclamar os seus direitos. Nesse caso, não. Nesse caso, a sociedade mesmo começou a reclamar em grupo dos seus direitos. Falou, nós estamos aqui nas barbas de centenas de policiais e esses crimes estão acontecendo. O próximo pode ser um de nós, né? Se vocês assistirem meu vídeo, O Alienista, vocês vão ver ali uma discussão bastante grande até, sobre as técnicas forenses que estavam sendo desenvolvidas nessa época e que foram utilizadas na tentativa de solução desses crimes, tá? E que depois foram se intensificando, se desenvolvendo e foram sendo aplicadas mais extensivamente. Foi a partir desses crimes, a partir dessa época, que essas técnicas foram se desenvolvendo, tá? Então vejam, a importância desses crimes, não só porque eram crimes violentos, nunca vistos antes, feitos com essa coerência, né, e com essa frequência, né, todos dentro de um período muito curto. Então, isso, né, essa frequência e essa coerência fez com que essa modalidade de serial killer fosse meio que inventada, vamos dizer assim, na época, tá? Antes não se conhecia essa expressão e muito menos esse tipo de crime. Não era uma coisa que se via, né, normalmente por aí. Então vejam, a importância desses crimes não está só no ato, né, no ato do crime, na morte dessas pobres mulheres dessa maneira cruel, mas também em tudo que girava em torno desses crimes, né, tanto socialmente, quanto politicamente, quanto economicamente, né, porque vejam, a região começou a ficar muito perigosa. Então, ela não era frequentada apenas pelos moradores, que eram, na sua maioria, bastante pobres, né? Essa era uma região bastante frequentada também por pessoas que vinham de fora, ou para consumir o que tinha ali, né, o comércio, ou para consumir as mulheres, inclusive, que eram comercializadas ali através da prostituição. E com esse perigo todo, a região começou a se tornar uma região não grata, né? Então, isso também era um problema econômico. E um problema político, obviamente, né, que precisava ser resolvido, tá? Agora, a gente está falando sobre crimes que foram cometidos contra mulheres, né, mulheres no século XIX, na era vitoriana. E vejam, até o século XIX, o direito das mulheres não era uma coisa muito discutida na sociedade. Aliás, praticamente não era mesmo. Foi no século XIX que o direito das mulheres e das crianças começou a ser discutido. Vejam só, em 1853 foi lançado um ato, que é o Ato para uma Maior Prevenção e Punição da Violência contra Mulheres e Crianças. Ou seja, pela primeira vez, né, foi abordada uma legislação, foi feita uma legislação que passou a propor a punição para aqueles que cometessem atos de violência, inclusive atos de violência sexual, contra mulheres e crianças. O castigo físico infligido pelo chefe de família masculino, né, nas pessoas, nas mulheres e nas crianças, passou a ser considerado um crime, sujeito à multa e à prisão. E esses atos de violência passaram a ser discutidos, né, na sociedade e cada vez mais reprimidos, né? Então, deixou de ser uma coisa normal, né, ainda que fosse comum, para ser um crime. E por quê? Foi de graça isso? Claro que não. As mulheres passaram, né, com a Revolução Industrial, a ocupar um espaço diferente na sociedade. Quer dizer, elas começaram a sair de casa não só para casar, mas também para trabalhar. Então elas saíam de casa para trabalhar e começaram a ganhar o seu sustento. Algumas casavam, né, a maioria inclusive casava e tinha filhos, mas ainda assim algumas continuavam trabalhando e ganhando dinheiro. Isso possibilitou
né, com que as mulheres tivessem uma certa, muito entre aspas, independência de seus maridos, né, de seus homens. Então elas puderam, através da independência econômica, ou de uma certa independência econômica, começar a procurar os seus direitos sociais. Faz sentido isso? Faz, né? Porque conforme você, mulher, consegue ganhar o seu sustento, você também consegue ter mais voz na sociedade, né? Você consegue ter uma certa liberdade, ainda que restrita, com todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? Mas você consegue ter uma certa voz e começa a ser ouvida, tá? E aí começa a criar uma certa pressão social para que essa violência doméstica deixe de ser uma coisa normal e seja uma coisa passível de punição. Vejam, não cessou a violência. As mulheres, principalmente as mais pobres, as que eram mais ocultas, né, na sociedade, aquelas mais, que viviam mais no ostracismo, continuaram sofrendo violência. Mas agora não era uma violência mais aceita normalmente na sociedade, tá? E foi por isso também da repercussão desses crimes. Porque se fosse numa época anterior, num século ou 2 séculos anteriores, que ocorressem esses crimes, muito provavelmente passaria batido, como deve ter passado mesmo muitos crimes cometidos contra mulheres. Mas nesta época, como os direitos das mulheres na sociedade já estavam começando a surgir devido a esse protagonismo que a mulher já estava alcançando na sociedade, né, pelo seu trabalho fora de casa, é que esses crimes tiveram então foram então mais intensamente investigados, né? Ou seja, a própria sociedade requereu uma solução. Com certeza, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, como eu falei, muitos e muitos livros falando sobre o Jack the Ripper, né? O Jack o Estripador. Mas esse livro aqui é um livro bastante simples de ler. Eu achei um livro muito interessante, são 240 páginas, então é conciso. Ele fala sobre essa sociedade vitoriana, fala sobre o que estava acontecendo, fala sobre um pouco sobre as investigações, que tipo de homem, né, que foi desenhado como possível assassino, quem foram as pessoas que foram apontadas como possíveis assassinos, o que tinha contra eles, por que eles não foram apenas suspeitos e não condenados, né? Então ele vai falar um pouquinho das mulheres, quem eram essas mulheres que foram assassinadas, vai contar um pouco da vida delas, mas vejam, é um livro de 240 páginas, então ele não se aprofunda muito em cada assunto, mas eu acho que para a gente ter o conhecimento do panorama geral, né, deste evento ou destes eventos, eu acho que esse é um livro bastante interessante e que tem em português, né, tá traduzido, tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em adquirir o livro, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da história do Jack e de tudo o que girou em torno dessa história, tá bom? E é isso. Ao invés de falar de um livro de literatura vitoriana, eu preferi falar sobre um evento que ocorreu durante o período vitoriano e que teve muitas implicações sociais, né, políticas, tá? E de conhecimento também. E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabem, deem um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Se vocês não são inscritos, aproveitem para se inscrever. E se vocês são inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês ainda está ativa e uma excelente semana!